Olá, olá, bom dia a todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os resultados do meu pós-doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. É uma sessão pública de apresentação de resultados que, obviamente, se não estivéssemos nesse momento de pandemia, seria feito presencialmente, junto ao colegiado e à comunidade acadêmica da Faculdade de Direito da Bahia, mas como isso se torna impossível, por aqui então queremos fazer essa divulgação. Então, para todo mundo que vai nos acompanhar aqui ao vivo e também para quem vai assistir posteriormente, eu vou passar rapidamente aqui a sistemática da nossa live de hoje. Bom, eu vou inicialmente fazer então a leitura breve desses resultados, que vai nos tomar aí no máximo uns 10 minutos. Depois eu vou fazer uma apresentação a respeito do tema, uma apresentação sobre o tema que me levou a estudar, no pós-doutorado, exatamente a desjudicialização da execução. E aí vou fazer um breve apanhado do atual estado da arte do tema, principalmente sobre o PL 6204, e vou apresentar algumas críticas, críticas que me parecem importantes a respeito desse mesmo PL, desse mesmo projeto de lei. E no final vou tentar responder na medida do possível as perguntas dos colegas. Alguns já estou vendo aqui estão presentes, professor Bruno, professora Natália, muito obrigado pessoal que está aí presente acompanhando a nossa live. O professor Joel Figueira também está aqui conosco, um grande estudioso do tema. Bom, fico feliz do comparecimento de todo mundo. Bom, então sem mais delongas, vamos lá. A primeira parte, como eu falei, eu vou fazer essa exposição breve. O pós-doutorado ele se deu presencialmente na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia em dois momentos, em dois períodos. O primeiro momento ocorreu em abril de 2019. Então, naquela época, eu tive a oportunidade, junto com o meu professor supervisor, professor Fred Gier, conhecido por todos, é quem me supervisiona nesse pós-doutorado na UFBA, eu tive a oportunidade de acompanhá-lo em atividades tanto da graduação como do mestrado e doutorado. E aí, nesse sentido, ele me solicitou que eu desse algumas aulas para ele e também o acompanhasse. Eu, então, no mestrado e no doutorado, eu acompanhei na disciplina chamada Direito Processual em Transformação e também fiz uma apresentação sobre negócios jurídicos processuais no grupo de pesquisas que ele coordena, chamado Transformações nas Teorias sobre o Processo e o Direito Processual. Além disso, eu ministrei aulas na graduação, na matéria, coincidentemente, de execução, com o tema Suspensão e Extinção da Execução, o Processo Civil 4, na grade da UFBA, para os alunos do professor Fred Gier. E também nessa mesma oportunidade, eu também pude acompanhá-lo na disciplina Direito Processual Coletivo e Procedimentos Especiais, que também foi dado pelo professor Fred Gier. No segundo período, e aí esse segundo período já se deu em outubro de 2019, eu pude também mais uma vez acompanhar o professor em todas as atividades e ministrei aulas tanto na graduação, com o tema de organização judiciária para a cadeira de Teoria Geral do Processo, como também no mestrado e doutorado. E aí fiz já uma apresentação preliminar dos relatórios dessa pesquisa. Então o tema foi a própria desjudicialização da execução. Além disso, eu acompanhei o professor em outras cadeiras, como na própria matéria de TGP, e participei como mediador da primeira mesa, do primeiro encontro anual da Procnet, que é uma rede de pesquisa composta por grupos de diversas universidades, como a própria UFA, mas também a UFES, a UERJ. Enfim, isso se deu em 18 de outubro de 2019 e foi realizado na Faculdade Baiana de Direito. Além disso, além das atividades presenciais, eu tive outras atividades não presenciais, como a publicação de textos, um texto que saiu recentemente na revista de Processo, número 305, que fala sobre execução, um capítulo de livro que fala sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, no qual eu abordo também a temática da execução, proferi palestras, tanto presencialmente quanto remotamente, aulas em graduação na UFJF, em pós-graduação, o ERJ, o FJF, na PUC Minas, orientação das mais diversas, tanto na graduação
como na pós-graduação. Estou vendo aqui alguns orientandos, inclusive. Muito obrigado pela presença. E participei de várias bancas, tanto da graduação como também de nível de mestrado. O que eu posso considerar como resultados concretos desse pós-doutorado? Além dos diversos contatos que foram feitos e muito importantes a respeito desse tema. Bom, eu vou citar cinco resultados e aí passo já para a nossa parte mais interessante, acredito, de todo mundo aqui, que é realmente tratar do tema. Bom, o primeiro resultado concreto é que o relatório final foi um texto que eu elaborei de mais de 100 páginas. Ele vai ser publicado na Revista de Processo, uma revista de relevância internacional, em 5 volumes. Diante do tamanho e da importância do tema, o Conselho Editorial da Revista de Processo não só aprovou a publicação, como vai fazê-la em 5 volumes sucessivos da Revista de Processo. Ainda não há data para que isso aconteça. Quando isso acontecer, eu vou obviamente divulgar, mas já está aprovado. Então esse é o primeiro resultado concreto do pós-doc. Um segundo resultado também muito importante é que eu fui convidado a participar do grupo de pesquisa do professor Heitor Sica, professor da USP, denominado Observatório da Execução Judicial e Desjudicializada. É um grupo de pesquisa que acabou de direcionar o seu tema para esse assunto. Já houve uma primeira reunião pública, inclusive o meu trabalho foi citado por alguns expositores na oportunidade, e agora, a partir dessa segunda reunião pública, eu fui convidado a participar. Um terceiro resultado concreto: esse mesmo PL que nós vamos tratar daqui a pouco, ele está sendo avaliado pelo Conselho Federal da OAB. E a conselheira federal, doutora Daniela Borges, me convidou a auxiliá-la a redigir um voto no próprio Conselho Federal a respeito do tema. Então, tenho trabalhado também em conjunto com a doutora Daniela. Me parece que essa também é uma perspectiva muito interessante de colaboração da academia com a prática, né, com o nosso dia a dia. Além disso, como um terceiro resultado, eu já tive a oportunidade de falar sobre o assunto, ainda que virtualmente, em diversos estados do país. Já fui convidado a falar com professores de Rondônia, de São Paulo, daqui de Minas, da Bahia e também do Rio de Janeiro. Então, me parece que também mostra a importância do trabalho. E aí, claro que isso continua, né? Eu tenho sido convidado para falar sobre o tema em diversas outras oportunidades. E por fim, que é um resultado, me parece também muito importante, é o fortalecimento entre as instituições, entre a UFJF, a instituição da qual eu sou originado, sou professor adjunto do Departamento de Direito Público Formal e Ética Profissional, inclusive estou exercendo a chefia nesse momento, nesse mesmo departamento, com a UFBA, com a Universidade Federal da Bahia, e que uma forma de estreitar os laços entre as duas instituições federais, instituições de ensino. E além disso, de divulgação do grupo de pesquisa Transformações nas Teorias sobre o Processo de Direito Processual, que é liderado pelos professores Fred Dier e Paula Sarlo Braga, do qual eu faço parte como membro integrante. Bom, como eu falei, esses é apenas uma breve exposição dos resultados concretos da pesquisa, e agora sim eu entro naquilo que mais interessa, acredito, a todo mundo que está nos assistindo aí, que realmente é o tema da desjudicialização da execução. Então eu dividi essa minha exposição em 3 pequenas partes, né? Por nosso tempo aqui não é muito grande. Então essas 3 pequenas partes quais são? A primeira delas, eu vou fazer uma breve exposição do tema, até para que todo mundo que está nos assistindo e que não conhece, não estudou ainda a fundo o tema, saiba exatamente do que nós estamos tratando. Depois eu vou falar um pouco sobre o PL, sobre o projeto de lei, também traçar um breve panorama, e por fim, dentro ainda dessa mesma exposição, eu vou tecer algumas críticas, algumas sugestões que me parecem seriam interessantes para aprimoramento do texto que hoje está tramitando no Senado Federal. No meu texto descrito, que, como eu citei anteriormente, vai ser publicado na Revista de Processo, eu levantei 50 sugestões. É claro que aqui não vou ter tempo de levantar todas elas, de debater todas elas, mas eu vou levantar aqui as que forem possíveis. Selecionei pelo menos 10, vou tentar, se o tempo me permitir, fazer esse levantamento. Enquanto isso, os colegas que assim entenderem
fazer envio de perguntas. Eu tenho aqui um orientando que vai tomar nota para mim, o Pedro, que está aqui conosco. Já agradeço publicamente a sua colaboração, Pedro. Então, fiquem à vontade para enviar questionamentos, enviar perguntas. Se eu não conseguir respondê-las aqui ao vivo, eu prometo faço uma outra live, ou eventualmente faço um vídeo lá no YouTube, enfim, para tentar responder esses questionamentos que assim aparecerem. Bom, então num primeiro momento é importante a gente frisar a respeito da execução, que não parece novidade para ninguém, que a execução é o calcanhar de Aquiles do processo. A execução é certamente a maior dificuldade que nós temos no processo. Isso pode ser comprovado tanto no dia a dia forense, quanto pela doutrina, e também principalmente a partir de dados estatísticos. Recentemente a gente tem a oportunidade de ter dados estatísticos feitos pelo próprio CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, dados eles que mostram muito claramente que o principal gargalo do processo é a execução. Os dados mais recentes, que dizem respeito ao ano de 2019, eles mostram que há mais ou menos 77 milhões de processos pendentes. E desses 77 milhões, 55% aproximadamente são de execuções. É bem verdade que boa parte desses 55% são de execuções fiscais. E execuções fiscais, é importante dizer desde logo, que não fazem parte do meu objeto de estudo. Eu não tratei nesse meu objeto de estudo nem das execuções fiscais, nem das execuções contra a fazenda pública. Então não estou tratando aqui do ente público. E por que não? Porque o próprio PL, como as pessoas podem ver, ele já está público, ele foi publicado desde novembro do ano passado. O PL também não faz essa abordagem, ele também não enfrenta a fazenda pública, que é inclusive objeto de outros projetos de lei. Então, já que houve essa limitação do PL, eu também fiz a mesma limitação. Mas mesmo as execuções não fiscais e execuções que não envolvem interesse do Estado, elas são sim um grande problema de efetividade. Só para dar um exemplo recente, esses dados já estão publicados, eu também publiquei um texto recentemente sobre esse assunto. Só para dar um dado recente, só de 2018 para 2019, então os dois últimos relatórios do CNJ, o número de execuções não fiscais, fundadas em títulos judiciais pendentes, superou mais de 1 milhão de processos. O que significa isso? O gargalo da execução é tamanho que, mesmo com tantas reformas processuais, e aí nós temos já o impacto, me parece, do CPC de 2015, o problema não consegue ser resolvido, o problema não consegue ser solucionado. Nós temos um déficit de mais de 1 milhão de processos, ou seja, entraram aproximadamente 4 milhões e meio de execuções judiciais não fiscais no ano de 2018, e foram julgados 3 milhões e meio, ou seja, nós temos um atraso, um gargalo de mais de 1 milhão de processos. Imagine então os colegas com o tempo como isso vai ficar. Não há dúvida, portanto, que a execução é o principal problema do nosso processo. E é importante dizer que não é um problema do processo brasileiro. As pesquisas em que eu fiz direito estrangeiro mostram que isso também acontece em outros países, em vários países. Há inclusive um relato interessante do professor inglês, professor Neil Andrews, em que ele diz que ele tem até dificuldade de encontrar estudiosos para trabalhar com ele, para trabalhar na Inglaterra a respeito do tema, porque nem a própria doutrina, nem os próprios pesquisadores querem estudar a execução. Essa é outra grande dificuldade. O professor Heitor Sica mesmo é um que ele brinca, se nós tivermos que escolher professores para estudar sobre precedentes, sobre negócios processuais, vão ser milhares. Agora, se não tivermos que escolher pessoas para estudar execução, nós temos uma grande dificuldade. Então esse é um problema mesmo. De fato, a gente não quer ter essa dificuldade. Uma outra questão que sempre me chamou a atenção é que, ao contrário disso, paralelamente a isso, melhor dizendo, embora a execução seja o patinho feio do processo, na prática é ela que interessa para o jurisdicionado. Eu sempre brinco isso com meus alunos, estou vendo aqui vários deles participando. O jurisdicionado não está preocupado com uma belíssima sentença. O jurisdicionado não está preocupado em ter um acordo muito bem fundamentado. Até porque sentença e acordo não pagam o mercado. Sentença e acordo não resolvem problemas concretos da vida, do dia a dia do jurisdicionado. O jurisdicionado está preocupado em efetivar o direito que está consubstanciado naquela sentença ou naquele acordo. Então, se nós pensarmos que, como diz o professor Leonardo Greco, meu orientador, tanto do mestrado como do doutorado, a quem rendo homenagens aqui, se nós pensarmos que a função da jurisdição é tutelar os direitos fundamentais,
Parece-me que a execução deveria ser priorizada e não o contrário. Então aqui é uma dificuldade que nós temos. Um outro problema grave que a gente tem na execução, além da baixa efetividade, é que a norma ela parece estar em constante modificação, mas com modificações pontuais. Né? E nós precisamos revolucionar, me parece, um pouco mais a execução. E aí, se nós olharmos a experiência do direito internacional, do direito estrangeiro, nós vamos ver, e esse é um relato muito interessante que deu ensejo, inclusive, ao PL, que em muitos países a execução é desjudicializada. A execução não é de competência exclusiva do juiz ou de seus comandados, né, do oficial de justiça ou eventualmente dos seus assessores. E por que isso acontece? Como diz a professora Paula Costa Silva, professora da Universidade de Lisboa, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que tem vários trabalhos a respeito do assunto e com quem eu tive a oportunidade de fazer um estágio, ainda que pequeno, de 3 meses lá, quando da época do doutorado. A professora Paula Costa Silva, uma grande estudiosa do assunto, ela mostra que nem todos os atos praticados pelo juiz no processo de execução têm de fato natureza jurisdicional. Atos de comunicação, por exemplo, atos meramente burocráticos, não haveria necessidade de que esses atos fossem praticados pelo juiz. E por que então não retirar do juiz, que até mesmo como uma forma de racionalizar o processo? Se nós pensarmos na estrutura do Poder Judiciário, o juiz, a juíza, são os profissionais que têm o maior salário, são os profissionais que têm o custo-benefício mais elevado. Então, por que não deixarmos esses magistrados para lidar com, de fato, tarefas que exigem dele toda a perspicácia e todo o interesse, toda a expertise que eles têm? Só para dar um pequeno exemplo. Eu tenho colegas magistrados que relatam que perdem eventualmente um dia na semana apenas para ficar fazendo comandos junto ao Bacenjude, junto ao Renajude, órgãos de busca de instituições ou ferramentas burocráticas que são muito importantes, todo mundo sabe, mas ferramentas burocráticas que exigem um tempo muito grande do magistrado. Por que não considerar, por exemplo, que esse ato não possa ser feito por um assessor, não possa ser feito por um agente de execução? É claro que o controle desse ato, né, o deferimento ou não, por exemplo, da penhora online, fundamentada no artigo 854, o controle desse ato, né, a decisão a respeito desse ato é do juiz, mas a implementação desse ato, a prática desse ato, me parece que tenha que ser necessariamente praticada pelo juiz, realizado pelo juiz. Então são situações, são momentos em que a gente consegue perceber que são atos que poderiam ser desjudicializados. Além disso, é importante frisar também que, principalmente após o CPC de 2015, mas não só em relação a ele, nós vivemos um momento de fuga do processo. Um momento que é definido pelo professor Marco Gradi, um professor italiano, exatamente disso, de fuga do processo. Nós estamos percebendo que se antigamente nós tínhamos, lá pela década de 70 do século passado, um movimento de acesso à justiça, um movimento de que nós tínhamos que envidar esforço para entrar no Poder Judiciário, hoje nós temos um momento um pouco diferente, um momento interessante, mas um pouco diferente. Um momento em que entrar no Judiciário, salvo exceções, não é mais um problema, mas sim o problema é como sair do Judiciário, como efetivar o direito. Não é tão difícil mais hoje em dia conseguir um advogado, conseguir uma defensoria pública, um núcleo de prática jurídica de alguma faculdade para conseguir demandar ou para conseguir fazer a sua defesa se você é demandado. A dificuldade me parece em efetivar aquele direito que ali está consubstanciado. Não é à toa, portanto, que o próprio CPC, em algumas passagens, ele diz expressamente que a efetividade da execução deve ser contemplada. Isso está lá presente no artigo 4º, quando ele fala do princípio da primazia do mérito, alguns nem consideram como um princípio, mas enfim, não vem ao caso agora. Ele diz lá expressamente que deve ser incluída a atividade satisfativa. Porque, mais uma vez eu friso, de nada adianta ter uma sentença, um processo de conhecimento muito bem feito, se ele não puder ser concretizado. Outra questão interessante a respeito disso é que o próprio Código adotou, me parece de forma expressa, no artigo 3º, parágrafo 3º, o chamado sistema multiportas. O sistema multiportas considerado como que, e aí é uma outra teoria muito interessante, que infelizmente a gente não vai ter tempo aqui, mas que o jurisdicionado, o cidadão, ele teria diversas oportunidades para tentar resolver o seu problema. E aí são chamados métodos adequados de resolução de conflitos. Percebam que a nova terminologia, que antigamente era vista como métodos alternativos, considera que, eventualmente, nem sempre o judiciário vai ser a melhor saída para resolver aquele problema. Aliás, deveria ser visto, inclusive, como a última ratio, como a última das alternativas.
O judiciário não pode ser visto como a primeira oportunidade, logo de cara alguém vai demandá-lo. E aí então, em alguns casos, isso tem se mostrado muito evidente, como por exemplo, quando você vê um processo de direito de família, um processo que envolve questões de vizinhança, em que você tem relações de trato sucessivo, né, que o processo judicial não vai simplesmente resolver a questão, porque aquelas pessoas vão continuar tendo algum tipo de convívio, seja familiar, seja num condomínio, como eu acabei de citar, e aí eventualmente sessões de mediação muito bem conduzidas por um mediador treinado, elas podem ter eficácia muito maior do que uma sentença. É interessante frisar, né? O juiz, quando ele julga com base no retrovisor, ele olha para trás. Né? E, ao contrário, a mediação não. A mediação está resolvendo ali problemas do dia a dia. Assim, da mesma maneira, a conciliação, a arbitragem, os diversos métodos adequados de resolução de conflitos. E por que eu estou frisando isso? Porque me parece que a desjudicialização ela é mais uma das facetas desse grande movimento do sistema multiportes. O professor Fred G, meu supervisor, o professor Heitor Sica, que já citado, ambos concordam com isso, que aqui nós teríamos então mais uma oportunidade de considerar que esses ADRs, Alternative Dispute Resolutions, devem ser observados também sob esse prisma, sob o prisma da execução. E aí então, especificamente entrando na desjudicialização, ao estudar as normas de direito comparado, ao estudar os outros países, muitos dos quais deram ensejo, inclusive, a sugestões que foram levadas para o PL, eu pude perceber que o que nós temos são basicamente 3 níveis de desjudicialização. E por que é importante essa questão? Porque depois eu vou tentar fazer com que o nosso PL, o nosso objeto de estudo, que é o PL, seja classificado dessas 3 formas. Bom, a primeira forma de desjudicialização, que eu chamei de uma desjudicialização mais rasa, uma inicial, na verdade não me parece uma desjudicialização propriamente dita, mas sim uma descentralização. Por que razão? Porque nesses casos, eu vou citar aqui 2 exemplos, o sistema italiano e o sistema espanhol, os agentes de execução, que são aqueles que ultimam os atos executivos, eles fazem parte da estrutura do Poder Judiciário. Seriam os nossos oficiais de justiça, mal comparando aqui no Brasil, mas com poderes muito maiores do que os nossos oficiais de justiça atualmente. Então, lá na Itália, como o Ufficiale Giudiziario, e na Espanha, como o secretário judicial, ambos fazem parte, como eu disse, da estrutura do Poder Judiciário, mas têm mais poderes, eles podem conduzir a execução com maior largueza. Nesse sentido, portanto, embora alguns considerem que nós temos ali uma desjudicialização, me parece que a hipótese é de descentralização. Nós estamos retirando poderes do juiz e entregando para assessores, para outros profissionais, mas que fazem parte ainda do Poder Judiciário. Num segundo nível, um segundo nível intermediário, aí me parece que sim, há uma desjudicialização. O que nós temos é a atribuição de poderes executivos a pessoas físicas ou jurídicas que não fazem parte da estrutura do Poder Judiciário. E aí, esses agentes de execução, como acontece no sistema português, como acontece também no sistema francês, através do huissier de justiça, esses agentes de execução podem ser privados, podem ser empresas, inclusive, que praticam os atos executivos, mas, e é importante frisar, a todo tempo controlados pelo Poder Judiciário. Então, aqui uma delegação de poderes do Poder Judiciário para esses agentes de execução privados. Me parece que, já adiantando, essa a ideia do PL. O PL 6204 se encaixaria aí, a meu ver. E um terceiro nível, um nível mais profundo, alguns consideram inclusive que seria a hipótese de jurisdicionalização. É uma expressão inclusive do professor Calmon de Passo. E aí nessa hipótese, nós teríamos uma desjudicialização extrema, que é o que acontece, por exemplo, no sistema sueco, em que a execução é conduzida por agências controladoras que nem fazem parte do Poder Judiciário, são controladas pelo Poder Executivo, estão fora, portanto, do alcance do Judiciário. Me parece que nessas situações, então, o nosso PL se encaixa na hipótese intermediária. Por que razão? E aí já entrando no PL, que é o que mais interessa para nós aqui, muito rapidamente, numa segunda parte da minha exposição. O PL parte da premissa de que os atos executivos, em geral, com exceção daquilo que ele excepciona, daqui a pouco eu vou falar, eles vão ser praticados pelos agentes de execução que serão, segundo a redação originária do PL, os tabeliães de protesto. Então a ideia do projeto de lei 6204 de 2009, que foi muito influenciado por um trabalho belíssimo da professora Flávia Ribeiro, publicado, salvo engano, em 2012, 2013, que foi a tese de doutorado dela, o PL vai partir da premissa de que os tabeliães de protesto vão praticar os atos executivos.
Então, eles não fazem parte, como nós sabemos, da estrutura do Poder Judiciário, mas são controlados já hoje, né? Os tabeliões são controlados pelos juízes e também controlados vão ser, segundo a redação do PL, tanto pelo CNJ como pelas corregedorias e pelo juiz competente, obviamente. Bom, falando muito rapidamente sobre o PL, para tentar depois a gente chegar nas críticas, que me parecem são as questões mais interessantes, os resultados mais concretos do pós-doc. Bom, como eu falei anteriormente, o PL escolheu o tabelião de protestos como agente de execução. O agente de execução que vai praticar boa parte dos atos executivos. Mas é importante frisar, como eu já falei anteriormente, que ele não vai cuidar de execuções que envolvem o poder público. Expressamente ele diz isso no seu texto, que é composto por 34 artigos. É interessante frisar, nesse meu trabalho, que vai sair na revista de processo, eu analisei um por um dos 34 artigos, até para que eles possam ser publicizados. Então eu tenho lá uma sistemática que, ou seja, de analisar um artigo e fazer um comentário e depois passar para o próximo, como se fosse um CPC comentado, mas uma lei comentada. Bom, obrigado, professora Flávia. Não tinha visto que a senhora estava aqui conosco. Fico muito feliz com sua participação. Então, como eu dizia, o PL ele vai trabalhar com execuções tanto fundadas em títulos judiciais como títulos extrajudiciais. Isso é importante porque vai haver uma uniformização procedimental. Porém, em relação a esses títulos, estão excluídos expressamente as execuções provisórias. E por que razão? Porque um dos requisitos do PL, lá pelas tantas, é que haja a certidão de trânsito em julgado, que o requerente faça a juntada no cartório da certidão de trânsito em julgado. Então, portanto, ali se excluem as execuções provisórias. Outro ponto que está expressamente excluído é quando eu tiver aqui interesse de incapaz. Além disso, interesses de presos ou pessoas que têm dificuldades de alguma restrição de locomoção, ou também os insolventes. Estão expressamente excluídos da esfera de atuação do PL. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Outra coisa importante para a gente poder realçar. O PL não limita o crédito. Então, qualquer tipo de crédito, segundo a redação do PL, vai ser cobrado extrajudicialmente. Então, tanto créditos milionários como créditos pequenos, expressamente pelo texto legal, pelo texto do projeto de lei, não há aqui restrição. Isso é uma crítica, daqui a pouco eu vou falar. Outra coisa interessante é que o projeto de lei diz expressamente que o requerente vai ser representado por advogado. Ele deve ser representado por advogado. Embora o CNJ deverá apresentar formulários para poder facilitar a prática dos atos extrajudiciais, formulários esses que vão ser, segundo o PL, durante a vacatio legis de 1 ano, redigidos pelo CNJ, o PL exige que a atuação se dê expressamente pelo advogado. É importante frisar a respeito desse ponto, até para não perder o fio da meada, que aqui nós temos duas dificuldades, já adiantando algumas críticas. A primeira é que o PL não diz expressamente se o advogado vai ter que representar também o executado. Me parece que por isonomia isso deveria acontecer, mas pelo texto do PL isso não fica claro. E segundo, já adiantando alguma crítica aqui para não perder também o fio da meada, me parece que seria interessante que o PL dissesse da facultatividade, pelo menos, e aí a facultatividade ou não, da utilização da execução extrajudicial é um outro assunto muito grande, muito interessante, não vou entrar nele. O meu texto se pautou no projeto de lei, como eu falei anteriormente. O PL poderia dizer que, pelo menos em relação aos créditos cobrados nos juizados especiais, sem a participação do advogado, ou seja, até 20 salários mínimos, isso deveria ser facultativo. Deveria haver ali uma escolha do credor. Se ele quer levar o seu crédito ao judiciário via juizado, onde ele pode executar sem participação de advogado, sem estar representado por advogado e sem pagamento de custos, isso deveria ser dado a ele essa opção. Da forma como está, me parece que essa opção vai continuar acontecendo, porque certamente muitos créditos não vão ser interessantes serem cobrados extrajudicialmente, mas de fato seria interessante que isso tivesse expresso, né? Pelo menos até os 20 salários mínimos, que isso ficasse expresso como uma opção do credor. Bom, além disso, outra coisa importante expressamente prevista no PL, que o PL tomou um cuidado, me parece aqui muito importante,
de que todos os atos que apresentem algum tipo de prejuízo do agente de execução possam ser levados ao controle jurisdicional. Essa, inclusive, me parece a pedra fundamental de constitucionalidade do PL. No meu trabalho eu pude falar disso com um pouco mais devagar, mas me parece que as eventuais discussões de inconstitucionalidade do PL, elas caem por terra quando, nesse ponto, o PL se preocupa em a todo tempo controlar os atos do agente de execução via Poder Judiciário. Então, o que nós temos aqui, me parece, que não há uma limitação do acesso à justiça. Eu não estou sendo obrigado a ir ao agente de execução e estou sendo largado lá sob a tutela do agente de execução, um ente privado. Muito pelo contrário, pelo PL, eu vou precisar ir ao agente de execução nas hipóteses em que ele regula, mas a todo tempo eu posso me dirigir ao juízo da execução, porque o PL se preocupa com isso. Ele é até bastante amplo, qualquer tipo de ato que possa gerar prejuízo. Importante frisar, tanto por parte do exequente como por parte do executado. E daqui a pouco então eu vou falar um pouco mais sobre o procedimento, mas é interessante perceber que por vezes o PL chega até a ser repetitivo, que ele fala disso com tanta veemência, talvez exatamente para garantir que não houvesse nenhum tipo de mácula de acesso à justiça. Então, diferentemente do que nós temos em outros sistemas, e aí é importante frisar isso, o que o PL propõe é que o requerente, desde logo, já busque o resultado do seu crédito de forma desjudicializada. Então, e essa é uma crítica importante que a doutrina faz, o professor do Greco, por exemplo, tem posição contrária ao PL nesse sentido. O PL, se ele for aprovado como está, o requerente virá se dirigir ao tabelionato, vai apresentar lá a sua documentação, apresentar o seu crédito, e quem vai fazer a análise da admissibilidade do seu requerimento inicial, como se fosse uma primeira opção, como se fosse uma primeira análise, melhor dizendo, vai ser feita pelo próprio tabelionato. Isso é diferente do sistema português. No sistema português, salvo no rito sumário, o exequente vai ao judiciário, e depois que é admitida a petição inicial de execução do exequente, é que aí sim o juiz redistribui aquela execução para um agente de execução. Então já houve ali um primeiro filtro feito pelo judiciário. Aqui não. Aqui o filtro primeiro vai ser feito, como eu disse anteriormente, pelo agente de execução. E aí então, depois, se houver algum problema, eventualmente foi admitida uma execução que não deveria ser admitida. Aí o executado vai poder se dirigir, como eu falei anteriormente, até o próprio agente de execução, que poderá se retratar, ou ao Poder Judiciário, através dos procedimentos que o PL regula. Então isso é importante frisar. Nós temos aqui, talvez, a mais ousada proposta de desjudicialização do nosso sistema. Porque eu deveria ter dito isso anteriormente, mas ainda temos aqui a oportunidade de falar. Esse PL não surgiu do nada. Nós já temos diversas experiências exitosas de retirada de poderes do juiz e passando esses poderes para os cartórios, para os registradores. Temos diversos exemplos. Temos o divórcio extrajudicial, a separação para quem considera que ela ainda está presente, a retificação de registro civil de pessoas, por exemplo, transgênero. Enfim, nós temos diversas situações que já são hoje em dia regulamentadas e efetivadas fora do judiciário, sem que haja, inclusive, é importante frisar, maiores problemas a respeito disso. Os notários e registradores, eles são profissionais de altíssimo gabarito, em sua maioria, que são aprovados com concursos públicos dificílimos, controlados a todo tempo pelo Poder Judiciário, pelas corregedorias, pela própria sociedade. Então isso não é um projeto que cai do nada, é importante frisar isso. Eu tenho críticas, e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, se o tabelionato de protestos é a melhor escolha, mas que há necessidade de se desjudicializar, me parece que isso não tem sido alvo de muito debate. A imensa maioria das exposições que eu tenho acompanhado, dos mais diversos grupos de estudo dos quais faço parte, isso é um consenso. Há necessidade de se trabalhar, e por isso, inclusive, eu elogio o PL no sentido de que ele parte de uma premissa de que nós precisamos tentar resolver o problema. A execução, como está presente entre nós hoje em dia, ela é um fracasso. É vergonhoso para o justicionado, é vergonhoso para o operador do direito, é vergonhoso para todos nós, enquanto cidadãos, que isso aconteça. Então, de fato, ele é interessante porque ele busca melhorias. Se ele está da melhor forma ou não, isso a gente pode discutir, e é o que eu me proponho a fazer. Outra coisa importante
que, voltando ao procedimento, que eu te queria dizer, é que o PL se preocupa em garantir o direito de defesa do executado, como não poderia deixar de ser. Ele expressamente regula que o executado pode se defender. E aí estou respondendo uma pergunta que me fizeram ontem pelo Instagram, uma das primeiras que chegou, que eu consegui amealhar. O PL se preocupa em regulamentar o direito de defesa, e esse direito de defesa ele vai se dar basicamente de duas formas. Em alguns atos, o próprio agente de execução vai ser chamado a se retratar, como por exemplo nas questões que envolvem a penhora e a avaliação de bens. Em outros atos, a competência para apreciação da defesa vai ser do juízo competente. Então, por exemplo, os embargos estão regulados no artigo 18 do PL. Os embargos vão ser recebidos pelo agente de execução, mas ele não vai apreciá-los. Quem vai apreciar os embargos do devedor, do executado, vai ser o juiz competente. Então há aqui, como eu falei, regulamentação expressa dos meios de defesa do executado. Me parece que precisaria haver aqui um aprimoramento do texto, porque em alguns pontos, de fato, há alguma dificuldade. Por exemplo, os próprios embargos do executado que eu acabei de citar, não há menção ao prazo dos embargos previstos no PL. Claro que nós poderíamos dizer, bom, aí nessa situação nós usaríamos o CPC. Mas o CPC tem diversas hipóteses de contagem de prazo, né? Prazos em dias úteis, prazos em dias corridos. Aliás, essa é outra crítica. Em alguns pontos o PL fala que o prazo vai ser contado em dias úteis, em outros pontos ele não diz expressamente. Então seria interessante também uma revisão no sentido de que todos os prazos fossem expressamente previstos de forma uniforme, né? Talvez eu até sugerindo que se fosse em dias úteis, até para facilitar o pagamento, enfim. Outra coisa importante é que o cartório, né, que é normalmente o primeiro lugar em que o cidadão busca um acesso do Estado, e a professora Flávia Rio, uma grande colega da UERJ, ela sempre, que é integrante do sistema cartorário, ela sempre diz, nós estamos ali na ponta, nós estamos atendendo o cidadão todo dia. O cidadão já está acostumado a ir ao cartório, ele vai desde quando nasce, quando casa, quando morre, enfim. O cartório, então, ele não deixa de ser ali um lugar onde há um acesso muito mais facilitado do que o juiz, do que o poder judiciário. E esse cartório, então, ele já tem uma experiência muito maior, tanto de trato pessoal, como também, eventualmente, e isso é importante frisar, na busca de um acordo. Uma das funções do PL, uma das funções do agente de execução, que está consolidada no PL, é tentar fazer com que credor e devedor cheguem a um bom termo. Então é importante frisar que também a possibilidade de realização de transações vai acontecer nos cartórios extrajudiciais, sem que haja necessidade, inclusive, de prática de atos de execução, atos de força, né? O PL, inclusive, regula de forma parecida com o que faz o CPC, lá no artigo 916, um parcelamento. Né? O devedor pode propor um parcelamento da sua dívida, ele paga uma entrada e depois paga o restante até 6 vezes, isso também está previsto expressamente no PL. Ou seja, nós temos então aqui diversas competências do agente de execução que estão previstas, inclusive, para citar, para quem quiser acompanhar aí, o artigo 4º do PL. Bom, outra coisa importante que me parece do PL a ser realçado nesse primeiro momento é que o PL regula questões relativas à gratuidade da justiça. Como não poderia ser diferente, porque se assim ele deixasse de fazê-lo, ele seria inconstitucional por violação ao acesso à justiça. Então, as pessoas que não têm condições de custear os custos do processo, os ônus financeiros do processo, elas poderão fazer jus à gratuidade da justiça. Expressamente está prevista ali também no PL. Outra coisa importante que o PL regula é um procedimento que, inclusive fazendo menção à própria legislação cartorária, ao procedimento de consulta. Se o próprio agente de execução tiver uma dúvida relevante, esse agente de execução vai poder levar a sua dúvida ao juiz competente. Ele próprio, agente de execução, então, antes de praticar o ato, ele vai se valer do amparo do juiz. E aí eu vou dar um exemplo aqui que me parece interessante, que está presente no artigo 20, que essa é uma das grandes críticas que me parece têm sido feitas ao PL. Será que seria possível que o agente de execução praticasse atos executivos atípicos, né, que nós sabemos estão presentes em diversas passagens do CPC, mas principalmente lá no famoso artigo 139, inciso 4º do CPC? Me parece que a resposta é negativa.
porque esse ato executivo atípico deveria ser praticado, melhor, vou explicar melhor. Não é que ele não possa praticar, ele pode praticar, mas ele só vai poder praticar se houver determinação do juiz. Porque se houver ali a determinação do juiz competente para a prática de um ato executivo atípico, aí sim ele vai poder praticar. Ele não poderia praticar sem antes se valer dessa consulta prévia. Acho que isso aqui fica mais claro. O pessoal está perguntando aqui da live. Sim, ela vai ficar disponível tanto no meu YouTube, no meu canal do YouTube, cujo link está na bio, e vai ficar disponível também no IGTV. Como eu disse anteriormente, as perguntas estão sendo anotadas e eu vou depois tentar respondê-las. Bom, uma outra questão importante aí para terminar essa primeira parte é que o PL se preocupou com aquilo que em Portugal é chamado de certidão de incobrabilidade. Isso está regulado tanto nos artigos 15 como no artigo 30. Por que razão? Em algumas questões tributárias exigem que os credores, que eventualmente sabem que não têm condições de receber o seu crédito, sabem que aqueles créditos são podres, de difícil realização, eles precisavam entrar em juízo simplesmente para poder fazer jus a benesses tributárias. Isso basicamente presente na Lei 9.430. Então, o credor ele acabava se valendo do processo de execução única e exclusivamente para conseguir benefício tributário e não propriamente para buscar o crédito. O crédito acabava como uma situação acidental, porque na prática ele já tinha tentado fazer a busca do crédito, ele já tinha eventualmente incluído o nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito e nada disso tinha acontecido, tinha dado certo. Então, nesse sentido, o que faz então o PL? Ele diz que essa certidão, que hoje é feita pelo judiciário, essa certidão possa ser feita pelo próprio agente de execução, sem que haja necessidade, nessas situações, de que a demanda seja levada ao judiciário. Então essa ideia que veio lá, como eu falei, do sistema português, ela é muito importante, mas já aproveitando o embalo, desde que o PL foi apresentado lá no final de 2019 até hoje, essa situação já está inclusive positivada, é a Lei 14.043 de 2020. Então, essa situação hoje em dia, até o PL perdeu um pouco nesse ponto a importância, não a importância, mas ele já vai tratar de tema que já está positivado, já é possível que as empresas se valham dos próprios cartórios de tabelionato de protestos para buscar certidões. Talvez, certamente, essa lei veio, inclusive, a reboque do PL como uma forma de inspiração. Agora eu vou falar dos problemas que me parece que o PL tem, alguns eu já relatei, e algumas sugestões de melhoria nesse tempo final que a gente tem aqui, e vou tentar ainda responder algumas perguntas. E o primeiro problema que me chama a atenção é que o sistema de recorribilidade proposto pelo PL me parece bastante problemático, bastante ruim, vamos falar a verdade. Por que razão? Todos os procedimentos que são levados ao juiz, como eu disse anteriormente, seja a consulta, seja a dúvida, seja qualquer tipo de questão relevante que o juiz tem que decidir, diz o PL, salvo engano no artigo 21, que essas decisões do juiz são irrecorríveis. E nós temos experiência recente, tanto por leis, por exemplo, a Lei 11.137 de 2005, que tentou alterar o cabimento do agravo, e mais recentemente ainda, como o CPC de 2015, que toda vez que a gente tenta restringir demais a recorribilidade, os advogados acabam achando outros meios. Então, se o PL for adiante dessa forma, com essa recorribilidade tão restrita, o juiz decide não vai poder haver recurso, o que nós vamos ter vai ser certamente uma impetração gigantesca de mandado de segurança ou de sucedanos recursais. Então aqui uma sugestão que eu fiz é que nós adotemos a sistemática do CPC, que seja adotada, ainda a criticada, mas enfim, não é a melhor teoria, mas que resolveu da ideia da taxatividade mitigada, que foi regulada pelo CPC, pelo STJ, quando tratou do 1015 do CPC. Outra coisa importante que me parece que deve ser aprimorado no PL diz respeito à competência. O artigo 7º do PL, ele diz que a competência para a execução de títulos judiciais é a do juízo competente. O juiz que proferiu a decisão que está sendo alvo de execução, aquela comarca onde ele proferiu ali, vai ser o tabelionato respectivo. E a execução do título extrajudicial vai ser o foro de domicílio do executado. Aqui me parece também que o PL bobeou
porque ele deixa de considerar diversas questões importantes em relação à competência. Imagine que as partes tenham feito num contrato a eleição de um foro específico, diferente de onde eles residem. Nós vamos desprestigiar a vontade das partes numa questão de disponibilidade para poder privilegiar o foro do executado. Essa é uma dificuldade. Uma segunda dificuldade que me parece imagine se eu tenho os bens do executado em uma comarca diversa daquela que reside o executado. O executado eventualmente se mudou durante a tramitação do processo, depois da celebração do negócio jurídico que deu ensejo à execução. Todo mundo sabe que a prioridade da execução é buscar bens do executado. E essa, inclusive, é a principal dificuldade da execução mundial, encontrar bens do devedor. Por vezes até o devedor é encontrado, mas se não são encontrados bens, a execução ela se frustra. Então, nessa situação, se eu tiver que ajuizar a minha execução no foro do domicílio do executado sem prestigiar onde estão os bens, nós vamos ter aqui mais uma outra quebra de efetividade. Uma dificuldade, ainda que seja no tabelionato, não tem problema. Um outro ponto importante, que eu também de crítica, que eu já proveria, por conta do tempo, sugeria uma discussão, é que eu não consigo entender, embora seja importante, por que da restrição do agente de execução ser apenas o tabelião de protesto. Nós temos em números, isso é muito fácil perceber, que há muito mais cidades do Brasil do que tabelionatos de protesto. Salvo engano, são 3.800 tabelionatos, salvo engano, e se nós aumentarmos para todos o sistema notarial, esse número pula, e eu tenho depois os dados certinho, posso fazer um post publicar isso, esse número pula para mais de 13 mil. Se nós usarmos todo o sistema notarial registral, que acho que seria uma sugestão interessante, já que o PL parte da premissa de que os entes delegatários dos notários e registradores são os responsáveis pela prática desses atos, por que não ampliar também para outros tipos de agente de execução que não apenas o tabelião de protesto? Mas eu tenho outra sugestão, inclusive. Me parece que a gente poderia pensar em ampliar ainda mais a possibilidade de agente de execução para regular entes privados, como acontece em outros países. Há inclusive aqui uma crítica bem interessante do professor Felipe Borren, defensor público do Estado do Rio, que também tem estudado esse tema. Diz, olha, se a gente já chegou ao ponto no Brasil de desjudicializar a própria execução penal, nós temos presídios sendo controlados por entes privados, por que não se pensar na desjudicialização para entes privados também cíveis? E aí nós poderíamos pensar em grandes empresas, que hoje inclusive já trabalham com reparação de crédito. Há grandes empresas, grandes credores que fazem uso de empresas que buscam recuperação de crédito. E aí por que não se pensar nisso de forma extrajudicial, também ampliando o leque de opções em relação ao agente de execução? Aliás, uma crítica interessante é que nós teríamos aqui uma consagração de uma nova profissão. O agente de execução, em certa medida, poderia ser visto como uma nova profissão, como foi, inclusive, o mediador, regulado lá pela Lei 13.140. Então, nós poderíamos ter uma nova carreira, inclusive, sendo feita a partir dessa ideia do PL. Se a ideia é favorecer a recuperação de crédito, por que não se ampliar o leque de opções? É claro que isso precisaria ser fiscalizado, regulamentado, enfim, mas fica aí uma sugestão. Uma outra coisa importante, para depois a gente tentar responder algumas perguntas, embora eu já tenha visto aqui, por que não se pensar também, nesse sentido, na criação de um cadastro público de agente de execução? Por que razão? Na minha obra, na tese de doutorado, eu sugeri um cadastro público de juízes, de magistrados, em que nós poderíamos ter acesso às decisões judiciais, principalmente questões processuais. Eu convido os colegas depois a conhecerem a obra, quem não ainda o conhece. Mas se nós tivermos um cadastro público de agente de execução, isso vai servir, dentre outros motivos, para permitir que nós saibamos, por exemplo, o índice de efetividade que aquele cartório tem em relação, eventualmente, a um outro cartório que está ali naquela mesma cidade, até para favorecer, eventualmente, o interesse do credor. Uma outra questão interessante seria que, se a ideia do PL for adiante, nós teríamos aqui uma outra opção, porque o próprio PL permite isso, e isso me parece bem interessante, que o delegatário ele amplie o seu leque de opções, ele criando uma verdadeira equipe de agente de execução.
Então nós poderíamos, se nós tivermos mais opções de agente de execução, nós poderíamos inclusive criar nichos especializados de recuperação de crédito. Então eu tenho determinado cartório que é especializado em recuperar crédito de determinado tipo de empresa. Eu poderia ter um outro cartório especializado em outro tipo de créditos, pequenos créditos, enfim, créditos intermediários, grandes e médias empresas. Enfim, nós poderíamos criar diversas expertises em relação à recuperação de crédito. Isso parece também importante. Uma outra coisa importante que eu não citei, e a professora Flávia está aqui bem lembrando, o PL ele exige expressamente que antes do ajustamento da demanda, né, extrajudicialmente, que seja feito o protesto. Muita gente tem criticado, eu defendo que haja o protesto prévio, porque a estatística mostra que o protesto prévio tem servido para aumentar o índice de recuperação de crédito. Inclusive em créditos tributários, né? O protesto da CDA é a maior prova de que ele tem funcionado. A minha crítica é o protesto em relação aos títulos judiciais, que me parece que aqui não seria necessário, porque o sujeito já passou ali por um período grande para a formação do título executivo e não houve ali o pagamento daquele débito. Mas em relação aos títulos extrajudiciais, em que o processo está começando, a cobrança está começando, me parece interessante que haja protesto. E as questões de custas, né, já há regulamentação expressa disso, que as custas podem ser colocadas ao final. Então, não vejo dificuldade em relação a isso, a questão do protesto. Uma outra coisa importante, já encaminhando infelizmente para o nosso final aqui, que seria interessante algo parecido com o que existe hoje no CPC no artigo 12. O artigo 12 do CPC, ele foi muito ferido com a reforma da 3256, mas é o artigo que fala da ordem cronológica de julgamento de processo. Eu acho que seria interessante que houvesse algum tipo de ordem também na distribuição das execuções junto ao tabelionato de protesto. Porque nós sabemos que o tabelionato é um órgão privado, né, embora exerça serviço público por delegação, e que vai, obviamente, correr atrás, ele vai ter mais interesse em correr atrás daquelas execuções, porque, claro, quanto mais ele receber, quanto mais ele conseguir receber, quanto mais crédito ele conseguir recuperar, mais ele vai conseguir, mais emolumentos ele vai conseguir amealhar. Mas aí, nesse caso, se nós pensarmos apenas sob esse critério, eventualmente créditos mais interessantes, com devedores mais conhecidos como grandes empresas, eles podem acabar sendo priorizados em detrimento de créditos menores, de créditos em relação a empresas com eventualmente saúde financeira não tão boas. Então, eventualmente, os grandes credores vão acabar passando na frente dos pequenos credores. Então seria interessante que houvesse aí uma regulamentação, e isso pode ser feito, me parece, facilmente pelo CNJ, de que os cartórios devem dar prioridade à ordem cronológica de entrada nos cartórios. Então eu tento como uma sugestão que haja a previsão de se seguir o artigo 12 do CPC, que fala da ordem cronológica, respeitados, obviamente, as exceções. Uma outra crítica que me parece importante a ser feita em relação ao PL é que, até mesmo por nós termos aqui um projeto que vai tratar, em sua maioria, de processos eletrônicos, né, embora nós saibamos que muitos países eles já tratam muitos estados já têm os processos virtuais, os processos eletrônicos, nós sabemos que ainda existem processos de papel. Mas a tendência é que nós tenhamos aqui, e eu espero que em um breve curto prazo, e a pandemia infelizmente acabou ajudando nesse sentido também, os processos de eletrônicos vão ser a nossa realidade. E assim considerando, me parece importante que a gente crie um cadastro único de execuções, né? Que nós tenhamos um cadastro nacional de execuções, para que nós saibamos desde logo se aquela pessoa com quem eu estou negociando, ou eventualmente com quem eu já tenho algum crédito, se ela já sofre execuções, se ela sofre execução em algum tipo a um outro lugar. Porque eventualmente eu acabo não sabendo disso quando vou contratar, ou eventualmente não sei quando eu vou processá-la. E aí quando eu vou entrar com a execução, e hoje, né, no nosso sistema atual, eu acabo descobrindo que ela já tem aquele bem que eu imaginava que serviria para pagar o débito, vários outros credores crilografados na minha frente. Então seria interessante que nós tivéssemos aí um cadastro nacional de consulta pública, claro que preservado ali
a privacidade da parte, né? Inclusive até digo isso, que o fiscal da privacidade, diferentemente da França, em que antes fazia pelo Ministério Público e pelo Huissier de Justiça, eu acho que o fiscal de privacidade tem que ser aqui o agente de execução, ele tem que fiscalizar, ele tem que saber com que ele está ali preocupado também em tutelar o direito do executado, mas seria interessante que houvesse um cadastro nacional de execuções. Para que a partir desse cadastro nacional nós pudéssemos ter mais publicidade. Uma outra questão importante, aí me prometo que a última vou tentar depois ver as perguntas no momento que nos resta aqui, é que seria fundamental que a gente tivesse o sistema de gratuidade da justiça também semelhante ao do CPC. Por que razão? Porque em algumas situações, deixar o pagamento dos emolumentos e das custas para o final não vai ser interessante. Porque às vezes o valor do crédito é tão pequeno ou é tão difícil de realização que aquelas custas vão servir eventualmente como uma dificuldade para a cobrança do crédito. Então, também por esse motivo, talvez fosse interessante copiar o CPC, fazer menção ao CPC, né, se valer do CPC de forma subsidiária. Eu recebi aqui, nós temos aqui, pelas minhas contas, 5 minutos, eu recebi aqui diversas perguntas feitas por todo mundo. Estou vendo aqui o professor Joel Figueira Júnior, a quem agradeço muito, penhoradamente, as observações. Estou vendo aqui várias delas a respeito do número de tabelião de protesto. Realmente essa é uma crítica fundamental acerca do PL, mas eu tô vendo que infelizmente assim, eu teria mais diversas outras questões a serem colocadas aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me comprometer, e aí, como eu disse anteriormente, para quem não estava aqui entre nós, o Pedro está me auxiliando aqui, que é me orientando, ele está printando todas as perguntas, porque o Instagram não salva. Eu vou responder todas essas e fazer considerações todas essas, tanto por escrito, quanto me prometo eventualmente fazer uma segunda live sobre esse tema, que é um tema que certamente vai ser... ele está colocando aqui, obrigado Pedro, que as perguntas já foram inclusive enviadas para mim. E vou fazer as considerações a respeito disso e convido os colegas a continuar nos acompanhando. Nesses 2 minutos que eu tenho aqui de tempo, eu peço desculpas que acabei que eu me exaltei falando tantas coisas, porque realmente é um tema que me apaixona muito. Eu queria agradecer aqui a presença de todo mundo nessa nossa hora de live. Eu ratifico aqui a importância do assunto, do debate público. Eu estou à disposição para que todo mundo possa compartilhar dessas dificuldades e também a nossa ideia aqui é tentar melhorar cada vez mais o nosso sistema de justiça. Eu sou um professor, sou um estudioso do assunto e minha ideia é que a academia de alguma forma possa contribuir. Agradeço muitíssimo a colaboração de todo mundo aqui e vou aproveitar esse último minuto aqui para fazer menção expressamente ao professor Fred Dier, que me incentivou a estudar com ele, me incentivou a trabalhar esse tema com ele no pós-doutorado na UFBA e certamente é o grande responsável para que eu possa ter chegado aqui no final desse trabalho. Eu agradeço penhoradamente as lições do professor Fred Dier, mas também faço menção, eu já disse, ao professor Nado Greco, que foi um grande incentivador também durante esse período de pesquisas e um grande conselheiro e que me ajudou bastante até chegar nesse resultado final. E não só ele, também o nosso grupo de pesquisa. Eu vou citar aqui muito rapidamente o professor José Aurélio, o professor Diogo Almeida, o professor Guilherme Socal e todos os outros membros do nosso grupo de pesquisa. Eu queria mais uma vez agradecer aqui todo mundo a presença e queria convidá-los a seguir o meu perfil aqui, o professor Márcio Faria, e também o canal do YouTube, cujo link está na bio. Eu peço desculpas por não ter conseguido acompanhar todas as perguntas, né? Felizmente foram muitas considerações. Agradeço mais uma vez a participação da professora Flávia, que estava aqui conosco, talvez a grande expoente desse assunto, e fico mais uma vez à disposição para que a gente possa continuar debatendo esse assunto. Eu agradeço também ao professor Joel, que faz parte de um grupo do qual eu também tenho a honra de participar, e fico muito feliz de poder dialogar com grandes referências sobre o tema e certamente isso é um resultado concreto muito importante do pós-doutorado que eu realizei na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Eu agradeço imensamente, mais uma vez, a participação de todos. Fico feliz demais que isso possa ter sido realizado, ainda que não presencialmente como deveria.
Essa live vai ficar salva lá no meu IGTV e vai para o meu canal do YouTube. A gente tem aqui 20 segundos, o Instagram está me avisando. Agradeço mais uma vez aqui a participação de todos. Um bom dia e que a gente continue estudando o PL, porque certamente ele é alvissareiro para a gente tentar melhorar a efetividade da pressão gestional. Um forte abraço para todo mundo, obrigado, bom dia, meus caros.